contra o São Paulo mesmo e a intenção é dar ritmo, observar um pouco mais? Não, vai para o jogo. É importante para ele, só jogou um jogo nesse todo tempo que for parado. Falta ainda um pouco a parte física dele melhorar. Então, um jogo como esse é importante para ele. Muricy, o que você tem conversado com os jogadores nesses dias que antecedem a viagem? E todos que vieram aqui falaram que não tem como ficar ansiosos. Você também está ansioso? Não, eu acho que está muito longe ainda do jogo. A gente não tem ainda esse tipo de ansiedade ainda. Claro que chegar perto do jogo, sim, é uma coisa natural. Todos nós temos, mas agora ainda não. Só a viagem, sim, que me preocupa um pouco, porque é longa, eu não gosto muito de viajar e também pelo problema que eu tenho. Mas o resto não, o resto é normal e só perto do jogo mesmo que a gente sente isso, vai sentir alguma coisa. Você tem conversado? A gente conversa sempre em relação à viagem, hoje conversamos um pouco mais em relação aos jogos que a gente vai ter, a gente está acompanhando os times que pode ser o nosso adversário, o primeiro jogo que é o mais importante, então a gente está conversando um pouquinho de cada coisa para também não deixar eles tão nervosos e com ansiedade que isso aumenta. Então a gente está tirando um pouco o peso disso. Muricy, duas colocações. Você falou que o Elano vai para o jogo. O time já está definido para a partida contra o São Paulo? Por exemplo, o Léo vai para o jogo também na lateral esquerda? Não, o Léo continua com o problema dele particular e está aí resolvendo aí. Então não vai. O Allan Kardec vai para o jogo? Vai todo mundo, é o que tá treinando, o Ibson, o Kardec, o time que está jogando. O que você espera desse jogo contra o São Paulo? E a segunda com relação à bola do jogo do Mundial, porque a maioria dos jogadores estão reclamando que a bola é leve, está com problema. Você acha que isso aí pode prejudicar alguma coisa o time do Santos? Não, eu acho que a gente vai ter um tempo, né, para se adaptar à bola. Estamos treinando aqui todo dia. Ela é diferente mesmo, ela se mexe muito. Eu acho que vai ser ruim para os goleiros, porque ela muda de direção muito rapidamente. Mas é bola do Mundial, a gente tem que saber que essa vai ser e não tem que estar dando muita importância a isso, né? Então, mas estão treinando. Mas ela realmente para o goleiro não é boa, não. Muricy, excluindo os jogadores que estão voltando agora de lesão, o caso do Léo, Elano, você teve tempo, desde que o Santos se livrou do rebaixamento no Brasileiro, de qualquer perigo, para poder administrar a equipe, colocar o time titular em alguns jogos, em outros, em viagens mais longas, não. E eu queria saber de você como que você vê o estado físico do time do Santos chegando no Japão. Era isso que você imaginava? É o que você queria? O que a sua comissão técnica tem te passado? O mais importante era isso, porque os jogadores, o nosso time parece que jogou 75 jogos e alguns realmente estavam muito esgotados. Então foi importante para recuperar os atletas fisicamente, já tem uma maneira de jogar já há algum tempo, então esse não é o problema, mas estão muito fortes, o que é interessante e importante para a gente é a parte física, e eles realmente estão recuperados e prontos para os jogos. Muricy, duas questões. A primeira, nas coletivas, sempre após os jogos e até aqui na sala de imprensa, você sempre destacou muito que a preparação é fundamental para uma equipe ganhar um campeonato, né? Você até falou em alguns momentos que o Santos não chegou nesse campeonato brasileiro porque não se preparou para ele, né? Falando já do ano que vem, aí eu quero chegar nessas duas questões. Primeiro, você já pensa na preparação do Santos para o ano que vem, já que a pressão vai ser grande até por conta do seu centenário do clube, se você já imagina algo assim em torno da preparação do Santos, até para o Campeonato Paulista, já que os jogadores vão voltar dia 20 aqui para o Brasil. E outra, você está incluído nessa preparação? Se existe alguma novidade em você o ano que vem aqui no Santos, você vai continuar ou não? Ou só depois da eleição mesmo vai ter alguma coisa mais concreta? Não, já que você puxou o assunto, eu ia deixar para o final da entrevista. Eu vou ficar realmente até o final de 2012, já houve um acerto. A gente ia deixar para depois da eleição, mas uma coisa natural, ou seja, mesmo que se o outro candidato, porventura, ganhar, aí sim não vale. Mas já houve um acerto e eu ia anunciar isso no final da entrevista. Até o final de 2012 eu permanecer no Santos. Era um projeto do Santos, uma vontade de fazer mais longo, mas eu acho que está bom. Depois, no final, antes do final do ano, se tiver tudo bem, a gente pode fazer mais um ano. Então,
seria uma segurança para mim, mas como eu não estou nessa de ter contrato longo, para mim é segurança, porque eu acho que eu não estou mais nesse tempo, então contrato curto é bom, porque faz com que a gente trabalhe mais para permanecer, então e deixa o clube à vontade no final do ano. Então está anunciado, eu vou ficar, já acertamos o contrato esses dias, até o final de 2012. Em relação à preparação do ano que vem, já claro, já está bem preparado, já. A gente já sabe com quem que a gente vai contar o começo do Campeonato Paulista, né, porque não vai contar com os titulares, porque eles vão estar de férias, mas os que não jogaram tanto e que chegaram depois, como, por exemplo, Renteria, Allan Kardec, Ibson, esses jogadores vão voltar para jogar o Campeonato Paulista, né? Já concordaram, já fizemos reuniões em cima disso, então a preparação do ano que vem já está bem programada já, porque isso é fundamental. E também da Libertadores, treinamento com esses jogadores que vão vir depois, então está tudo preparado já. Muricy, considerando que o time do Mundial jogou pela última vez contra o Bahia, e só vai jogar dia 14, então serão 17 dias sem um jogo. Você pretende fazer algum jogo-treino contra uma equipe média ou fraca, ou de menor qualidade lá no Japão para manter o ritmo de jogo? Porque com o Barcelona acontece o contrário, né? Ele joga 5 dias antes, vai chegar lá bem no ritmo de jogo. E qual dos dois perde mais pela diferença de preparação nos dias que antecedem a estreia? Não, a gente não pode comparar com a programação do Barcelona, porque eles, se não me engano, jogaram agora 28, 30 jogos. Nós estamos com 75 já. Então, o calendário é totalmente diferente, né? Então, não tem nada a ver com a gente, a preparação nossa. Nós estamos no final da temporada, nós estamos cuidando muito mais da parte física e muscular do que outra coisa, né? Então, o ritmo de jogo é um pouco enganoso. Às vezes, a gente leva essa palavra para quando interessa para a gente ou não, né? Porque eu dei o exemplo do dia que, se a gente for ver o Ganso voltar depois de 2 meses, depois de um mês que ele ficou na Libertadores, ele joga tudo por terra, porque não existe ritmo de jogo para ele. Então, a gente não precisa de ritmo de jogo, o que a gente precisa era a parte física para nós, que é muito importante, e o Barcelona está ainda no começo da temporada, praticamente, né? Jogaram muito pouco. Então, não vejo nenhuma vantagem para os dois, não. A gente está muito bem fisicamente e eles estão jogando normalmente, como nós também. 16 dias não faz muita diferença. Muricy, a última vez que a gente teve oportunidade de conversar com o Léo, isso depois do jogo contra o Atlético Goianiense, ele jogou alguns minutos e ele se mostrava muito confiante em ser titular no Mundial, e ele fez até algumas citações históricas de que no Santos, sempre quando ele esteve ameaçado, ele nunca deixou de ser titular. Mas que essa situação ele já viveu em outros tempos, e até lembrou também da Libertadores, que foi o titular na posição. Essa história do Léo no clube pesa realmente, ou o risco dele não ser titular no Mundial ainda é alto? Não, eu respeito muito as histórias, né? Mas no futebol é o momento, aquele jogo, não adianta só a história. O jogador tem que estar preparado. A única coisa que ele perdeu um pouco foi esse tempo que ele ficou sem jogar. Isso não só ele, o próprio Ibson também, que se machucou. O Renteria agora se machucou. Então, a história é para ser respeitada, mas na hora do jogo, igual a Libertadores, ele estava muito bem e o Alexandre ficou no banco. É assim, o jogador, amanhã ele volta, joga, o outro fica no banco. Mas a história realmente a gente respeita muito. Você vai para o jogo contra o São Paulo e como é que está a sua recuperação? Você já está bem? Não, eu fui para o médico ontem. Não vou para o jogo. Vou ficar descansando, porque essa viagem para mim vai ser muito problemática. Eu treinei um pouquinho esses dias aí, senti um pouquinho, então vou ficar quieto para mim estar na recuperação para a viagem, porque eu sei que eu vou ter dificuldade nessa viagem, porque é muito longa, então não vou para o jogo, não. Muricy, queria saber se você viu o jogo ou o tape da vitória do Getafe sobre o Barcelona, e também qual foi o ponto assim, que você destacaria como principal para eles conseguirem essa vitória? Todos os times que
que joga como o Barcelona, marca como marcou o Getafe, marca muito atrás da bola, marcou muito forte. Mas eu acho que é aquele dia que esse time levou um pouquinho mais de sorte, que se existe sorte. Porque o Barcelona ficou o tempo todo em cima, como sempre, dificultou a saída de bola e pressionou demais o Getafe. Então, eu acho difícil, se o Getafe jogar outra vez desse jeito com o Barcelona 10 vezes, vai perder as 10 vezes. Então, eu acho difícil você jogar só desse jeito atrás. Então, mas a gente observa, foi assim contra o Hércules, quando o Hércules ganhou 2-0, essas coisas que acontecem. Mas eu acho que tem que ser um pouquinho mais agressivo o time adversário para ter um pouco mais de chance. Muricy, desde o jogo contra o Bahia, a cabeça dos jogadores está toda no Mundial, o foco é esse. Você falou que tem conversado um pouco com eles sobre isso. Qual é a recomendação? Eles assistem o jogo do Barcelona de novo amanhã, como assistiram contra o Getafe? Tem que estudar um pouco adversários ou não? A ordem é só descansar. Em relação ao seu problema, tem alguma recomendação para você durante a viagem, para você sofrer menos com a duração? É uma recomendação que os médicos todos deram, mas não sei se eu vou seguir, porque não dá, né? Tem que levantar em 2 horas para andar. Isso é um pouco difícil, mas eu vou procurar fazer perto disso. Andar, tem que andar um pouco, senão eu vou chegar lá travado, vou ter dificuldade. Essa é a recomendação. Em relação aos jogos, é importante ver, né? Mas com o Barcelona a gente vê ele todo dia, né? Então, acho que todos nós aqui no Brasil, jogador, vocês da imprensa, todos nós já conhecemos muito, né, o Barcelona, né? E cada vez que a gente vê, a gente admira mais. Cada vez que a gente vê, eles jogam mais. Então, a gente continua vendo, mas eles têm uma maneira de jogar e não mudam nunca. Parece todos os jogos iguais, então... Mas, com certeza, os jogadores estão vendo, mas não adianta a gente ver o Barcelona. Tem que ver o Monterrey, tem que ver o time da Nova Zelândia, tem que ver o time chinês, então, o chinês não, o japonês, e é isso que nós temos que nos preocupar primeiro. Ô Muricy, em todo o time que você passa, essa hoje é a tua maior cobrança com o Ganso, que ele chegue mais, que ele arrisque mais? Desde quando eu cheguei aqui, é o que eu falo sempre para ele, porque eu acho que o treinador, quando você tem um jogador como o Ganso, como o Neymar, você não deve estar falando muito, porque a gente sabe da qualidade que ele tem. Então, você tem que procurar em alguma coisa que ele não faz, aí sim, exigir bastante disso. Então, o que eu mais peço a ele é que ele se aproxime mais da área, remata, porque ele bate bem na bola. Ele, contra o São Paulo, mostrou isso, no gol que ele fez aqui, agora lá no Pacaembu fez também. É que ele é do meia clássico, ele é do meio do meu tempo ainda, que não... Para ele, o gol não é tão assim... importante para ele, às vezes um passe para um adversário, um amigo fazer um gol, para ele é melhor. Os meias antigamente eram assim, mas ele, no dia de hoje, os meias têm que fazer gol, tem que chegar na área. Então é o que eu mais insisto com ele, e pouco a pouco a gente vai conseguir. Conseguir com outros jogadores, de tanto insistir, porque daqui a pouco ele começa a gostar, chegar na área e fazer gols, que aí ele não deixa de fazer mais. Então a gente está insistindo com ele bastante nisso. Muricy, pode existir a possibilidade de você mexer no esquema tático do time? Por exemplo, o Danilo, que jogou muito tempo no meio, ele pode surgir nesse meio campo do Santos, fazendo uma alteração, até para ter uma marcação e uma liberação do Paulo Henrique? Pode existir isso? Se o Pará tivesse em forma, né, jogando seguido, poderia ser. Porque para mim tirar o Danilo do lado, tem que pôr o outro lá. Então, fazer a modificação, tem que pôr alguém no lugar do Danilo. Então, essa é a dificuldade. Señor Muricy, aquí buenas tardes, Roger Torio del Mundo Deportivo de Barcelona. Quería preguntarle lo primero, si para usted el hecho de que el Barça juegue el Clásico justo una semana antes de viajar a Japón puede beneficiarle a su equipo de Japón. Bom, você entende em português? Entende em português? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, o que eu acho é que o clássico Real Madrid e Barcelona é como nós outros com Corinthians e Santos. Todos querem jogar e o que passa é que Barcelona tem um plantel
muy grande de jugadores que no va a pasar nada, no va a arriesgar mucha cosa porque lo que está en la banca a veces son mejor lo que están jugando, de tan fuerte que son. Entonces, yo creo que lo que da gusto a nosotros es ver un buen partido, porque con certeza el mundo va a ver ese partido y quien le gusta el fútbol va a ver un buen partido. Entonces, a mí si gana Barcelona o Real Madrid da lo mismo. No tengo preferencia por nadie. Lo que tengo preferencia es por buen fútbol y con certeza va a haber un buen fútbol nesse partido. Pero no, y está empezando la temporada, entonces no pasa nada jugar los titulares. Entre Santos y Barça, ¿lo ve un duelo entre Messi y Neymar? Bueno, yo creo que todos están esperando ese partido, acá en Brasil más do que todos, o sea, para ver, ¿no? Neymar con Messi, ¿no? Pero hay otros jugadores, ¿no? en Barcelona, pero lo que llama más atención con certeza es Neymar y Messi, porque ahí está, para mí, el mejor del mundo, que es Messi, ese es mejor del mundo. Después viene el segundo mejor del mundo, que es el Cristiano, el portugués, el Ronaldo. Y el tercero, sí, ahí sí es Neymar, ¿no? Lo que les respeto a espectacular, o sea, a ser crack, ¿no? Claro que hay Xavi, hay Iniesta, hay muchos jugadores, pero no son tan craques como son esos tres jugadores. Entonces, uno está esperando este partido como nunca para ver lo que pasa con los dos jugadores. Muricy, você anunciou a sua renovação antes mesmo desse Mundial. Queria saber se nesse contrato tem alguma cláusula, se você for campeão do mundo, se muda alguma coisa, até a questão salarial? Não muda nada. Sempre me perguntam alguns técnicos, que quando o time perde, ele manda o técnico embora e me perguntava se dependia do Mundial para me renovar o contrato. E eu respondi até, acho que foi ontem isso. Se eu fosse cobrar tudo que eu ganho de título e renovo os jogadores, eu estava milionário hoje também. Então, não dependo de nada, né? Mesmo porque eu já cheguei numa fase da minha vida que eu tenho toda hora convites e bons convites, né? Então, não depende de nada. Esse Mundial é um jogo importante para o clube, mas faz parte dos nossos jogos e meu contrato, se ganhar ou perder, é o mesmo que nós concordamos, que nós conversamos essa semana. Muricy, só para entender melhor, assim, no que seria a vantagem de um contrato mais curto, no caso? Seria uma vantagem mais só para o clube ou se teria alguma vantagem para você? Esse contrato é de 2012. E com relação à cláusula, e seleção brasileira, tem alguma cláusula? Se por algum motivo você recebeu um convite da seleção brasileira, você pode ser liberado? Eu acho o problema do contrato longo, como o meu, por exemplo, claro que é um pensamento da diretoria do Santos, porque acho que confia muito no meu trabalho, né? Eu, se eu fosse um presidente de um clube, eu não faria um contrato tão longo assim, né, de um técnico assim como eu, porque é um contrato pesado, muito pesado, né? E a gente sabe como é que é a nossa cultura. E não dá mais para mim, eu não estou mais na fase de estar me assegurando em contrato. De repente o clube não está bem, você está aqui porque pelo contrato, pela cláusula, passando às vezes vergonha, porque não vai bem. Então eu não quero isso, né? Eu não quero isso. E para mim seria ótimo. Hoje quem é que não quer um contrato de 2 ou 3 anos num clube como o Santos, que paga bem, paga em dia, né? É o clube da moda aí, como se diz. Mas eu não estou mais nessa. Eu acho que o clube tem que ter a liberdade, depois de um tempo, e isso na nossa cultura, né? De chegar e falar, nós não estamos satisfeitos com você, obrigado, né? Então, eu acho que esse contrato longo, o clube acha que é muito bom para eles, porque, volto a repetir, eles acreditam muito na minha pessoa e no meu trabalho. Mas eu, como treinador, não acho que é bom para o clube, não. Eu acho que é bom para o técnico se garantir 2 anos, ainda mais no meu nível, que existe multa, esse tipo de coisa. Então,
Por isso que eu não gosto desse contrato. Chegar no meio do campeonato, como aconteceu, por exemplo, no Fluminense, eu fiquei lá 3 meses, depois eles queriam 2 anos, eu falei, tudo bem. Então, chegar no meio do campeonato, se eles começarem, se ficar como está agora, estão gostando, assinam por mais 1 ano, 2, 3, quanto eles quiserem. Porque eu realmente estou muito feliz aqui, estou contente. Quero ficar algum tempo por aqui, não quero ir para outro lado, não. Mas, para isso, a gente precisa ganhar, precisa estar todo mundo contente. Não é só o meu salário que está bom, ou só o meu contrato. Eu preciso estar contente no lugar. Então, é isso que eu penso sobre esse contrato mais curto. Seleção? Deve ter alguma, agora deve ter alguma cláusula em relação a isso. Não sei se tem, mas acho que só pelo que eu conheço o presidente do clube e o relacionamento que ele tem com o da CBF, só um telefonema, acho que não tem problema. Como não haveria problema na outra vez, é que o relacionamento não estava bem entre eles.